Boa tarde, Pedro Borges. Boa tarde, Silas. Nós estamos na Cadepol, na zona sul de Teresina. Hoje pela manhã foi divulgado todo o trabalho de investigação sobre o caso Emídio Reis. Olha, quero mostrar aqui exatamente, Silas, já esse esquema, né, de trabalho que a polícia fez. Lá em cima tem o seguinte: caso Emídio Reis da Rocha, mandante do crime José Francimar Pereira, mais embaixo, agenciador é o senhor Joaquim Pereira Neto, e logo abaixo do Joaquim vem os executores. Do lado esquerdo, Antônio Sebastião de Sá. No meio, José Gildásio da Silva Brito. E logo na direita, Walter Ricardo da Silva. O Walter, que chegou há poucos dias do Pará, foi preso no estado do Pará. Inclusive, Silas, a Polícia Civil entregou para nós um DVD e já enviou aí para a TV Meio Norte. Se você quiser usar, tem o depoimento do Walter, tá certo? Sobre tudo como aconteceu a execução do ex-vereador Emídio Reis. Nós estamos ao lado do delegado responsável pelo caso, Lúcio Keiko. É isso mesmo. Agora, mais gente pode ser presa ainda? É claro que o inquérito chega à sua fase. Mas mais gente pode ser presa, delegado? Boa tarde. Certo, a princípio não. A princípio o inquérito está sendo encerrado. Está sendo encerrado com o indiciamento de José Francimar Pereira, com o indiciamento de Joaquim Pereira Neto, como agenciador, e dos 3 executores já mencionados. Esse inquérito já está sendo confeccionado o relatório. Está sendo confeccionado o relatório do inquérito com a representação pelas prisões preventivas. Se o Ministério Público entender por bem requisitar alguma outra diligência, será devidamente investigado. E se surgirem outras provas que indiquem a participação de outras pessoas, quem quer que seja, será investigado e será representada a prisão. Delegado, é o vídeo. Quem é esse homem? Ele está foragido, é verdade? O Elvídio é uma pessoa que tem vários antecedentes criminais na região. Foi inicialmente tido como um forte suspeito de integrar o trio que executou a vítima. No entanto, com a prisão de Walter, ele nos garante que o terceiro executor seria José Gildásio e não Walter. E não Elvídio. E isso vem se comprovando com outras informações que nós conseguimos, inclusive com as chamadas originadas e recebidas entre Walter, Antônio Virgílio e Gildásio. Mais precisamente entre Antônio Virgílio e Gildásio. Silas. Pedro Borges, eu recebi um militar hoje, que o delegado Lúcio Keiko, se for verdade o que o militar me falou, o delegado Lúcio Keiko conhece ele. O militar trabalhou na região. A prisão como é o nome do cara que você falou aí, Pedro Borges? Elvídio foi decretada. Ele se apresentou à polícia e logo depois que ele se apresentou, a prisão dele foi decretada e ele desapareceu. Esse militar, então, foi designado pelo próprio delegado Lúcio Keiko para descobrir a pista do Elvídio, certo? E disse que o militar conseguiu fazer algumas gravações. Ele nos trouxe aqui algumas gravações, não me entregou a gravação, estava temendo represária. Em que alguém da família do Elvídio confirmava que o Elvídio estava participando de muitas reuniões com essas pessoas e que possivelmente, e há detalhes nesta conversa, segundo o policial militar, que incriminam o Elvídio. Esse policial militar que teve com o delegado Lúcio Keiko ontem ou foi hoje e foi entregar esta fita. O delegado Lúcio Keiko então disse: então nós vamos ter que adiar. São palavras, delegado, do militar que ele me disse, certo? Vamos ter que adiar a divulgação do relatório. E aí disse que o Pedro Menandes chegou e disse: não, senhor, não temos mais que adiar nada. O cara lá é inocente, nós não vamos mexer com ele. Eu só quero saber se é verdade, porque eu fiquei com isso. Nem almocei ainda, delegado, vim apresentar hoje com fome, porque eu fiquei com isso, a pulga atrás da minha orelha. Por favor. Na verdade, Silas, como eu já mencionei, o Elvídio é uma pessoa que tem antecedentes criminais na região, inclusive já é condenado por furto, já foi investigado em Pionono por um homicídio e durante vários dias ele figurou como suspeito de integrar, como eu disse, o trio que executou a vítima Emídio. Realmente ele havia sido inquirido um dia de domingo, lembro bem, na cidade de Alagoinha. E a partir daí nós representamos pela prisão temporária e ele fugiu, ficou foragido.
como eu disse, Walter afirma que quem executou Emídio foram os três. Ele próprio, Walter, Antônio Virgílio e Gildásio. A participação de Elvídio realmente não está bem esclarecida, né? Eu acredito até que realmente ele possa não estar na cena exata do crime, em razão da localização geográfica através da antena do celular do mesmo. Mas não descarta a possibilidade de ele ter participado de reuniões onde se discutia a forma como iriam executar, a forma como iriam abordar Emídio. E ele ainda se encontra foragido, mas o mandado de prisão dele está em pleno vigor. Do militar é verdadeira? Ele lhe mostrou uma gravação que mostra que alguém da família desse Elvídio tem praticamente convicção e tem inclusive depoimentos que o Elvídio viria da região na noite do acontecido, na noite da tragédia, viria da região do acontecido. É verdade isso? E que o senhor chegou inclusive a pensar a adiar o relatório de hoje, delegado? Não, Silas, na verdade hoje está sendo dada essa coletiva, porque o relatório ainda não pronto, mas dificilmente vai mudar o que está sendo dito aqui. Lógico que não se descarta que venha a ser incluído alguém no rol de indiciados, né? Mas o relatório realmente ainda não está pronto, né? Mas não foi esse o motivo que fez eu não divulgar o relatório agora. Essas gravações, o sargento comentou que teria realmente gravado algo, mas eu não cheguei a ver essas gravações. Ele me falou realmente que o sogro, salvo engano, desse Elvídio, comentou que ele vinha se encontrando muito com o Antônio Virgílio. É verdade. E não sei se ele relatou, Silas, o Elvídio, ele é cunhado de dois indivíduos perigosos na região, lá o Todo Duro e o Sinésio, né? E, como eu lhe digo, com a prisão dele e com outras provas, com o histórico de chamadas originadas e recebidas dos telefones dos mesmos, nós podemos realmente saber qual foi a real participação de Elvídio. Então ainda pode, o Elvídio ainda pode, não está na cena do crime, mas ele pode sim ter participado no momento de arquitetar este episódio. Então você não descarta isso até o final do seu relatório? Não descarte, até mesmo porque dias antes do crime, Antônio Virgílio se dirigiu a um restaurante em Picos, onde a vítima estava almoçando, né? Nesse dia, o Antônio Virgílio se encontrava em companhia de Walter e do próprio Elvídio, né? E lá, o Antônio Virgílio praticamente apresentou o Emídio aos demais, né? Praticamente indicando quem era a pessoa que iria morrer. Eu entendo. Nesse momento, eu pergunto de forma, né, tentando esclarecer se Elvídio tinha conhecimento naquele momento do crime. Walter afirma que por ele não, só se o Antônio Virgílio havia mencionado. Eu entendo. E aí, nesse momento, ele reafirma que no dia da execução, o terceiro lá executor tratava-se de Gildásio e não de Elvídio. Tá certo. Mas aí esse Elvídio, rapaz, eu não sei nem o nome do cara, porque o policial esteve aqui muito rápido e muito nervoso. Ele esteve muito nervoso e me contou já aqui na abertura do programa. Não me confiou me entregar as imagens que ele gravou, né? Disse que ainda ia conversar com você. Mas, então, esse Elvídio, esse cara que está desaparecido ainda, ele seria o cara que levou, que apresentou o beijo de Judas. Ele apresentou lá, que aqui é fulano, que é cicrano. Quer dizer, os caras não conheciam o Emídio, né? Então ele apresentou a troco de quê? Por quê? Só na verdade, Silas, quem apresentou foi Antônio Virgílio. Ah, foi o Antônio Virgílio. Foi, tá. O Elvídio se encontrava no momento. Ah, estava no momento, tá certo. Então você não descartando, então tá bom. Vamos não lá. Descarto. Vamos lá para essa história desse cidadão que está desaparecido, que o policial militar tem essa gravação, que você vai analisar ainda. Era esta pulga que eu estava atrás da orelha, mas você está aí. Tudo bem. Vamos lá para o início da história. O que levou este grupo a formar uma quadrilha para matar o Emídio Reis, delegado? Certo, Silas. Como eu mencionei aqui no início da coletiva. Mas nós não estávamos transmitindo, por favor. Ok. O Emídio,
participou durante acho que durante 3 anos da gestão do prefeito José Nessi, que foi reeleito. O Emídio, inclusive, tinha a indicação da Secretaria de Saúde do município. Pois não. Então, ele sabia tudo o que ocorria, né, na prefeitura, inclusive as irregularidades. Pois não. Após disputar a eleição e perder as eleições, o Emídio, de posse de algumas provas, resolveu ingressar com ação de investigação judicial eleitoral. Pois não. Bem como formular denúncias junto ao TCE e ao Ministério Público Federal. Isso irritou bastante o grupo, mais precisamente o José Francimar Pereira, vice-prefeito de São Julião, que havia firmado um acordo imoral com o prefeito de dividirem o mandato. Sim. Essa divisão do mandato, ela é confirmada tanto pelo prefeito José Nessi como pelo próprio Francimar. Então, Francimar temia perder o cargo, temia que fossem cassados. E até às vezes, diante da morosidade da justiça, essa cassação poderia cair no colo dele. Exatamente, já nos 2 anos que ele iria assumir. Vai demorar, vai sobrar para mim. O Nessi tira os 2 anos dele, né? E aí, quando for para ser cassado, quem vai dançar sou eu. Exatamente, dessa forma. Isso, inclusive, é o pensamento que impera na região. Certo. Né? Então, ele contacta, né, o próprio Joaquim do Gabriel, que é braço direito dele, o Antônio Virgílio, que, por sua vez, contacta Gildásio e Walter, e planejam a execução do crime. Inclusive com o pedido de que não houvesse velório, né? Que fosse ocultado o corpo. Sim. Né? Felizmente o corpo foi encontrado, as investigações foram exitosas e a gente conseguiu esclarecer esse crime. Né? Um crime com várias qualificadoras. Né? Homicídio com um requinte de crueldade, né? Feito com dissimulação, através da carona forjada do Antônio Virgílio. Né? De forma calculada mesmo, né? Forma calculada, fria. Isso, exatamente. Aí sim, tudo bem. Preço. Silas, o Menandro se encontra do nosso lado aqui, o Menandro. Já, pra gente passar para a população, para os que terminar, aí a partir daí começaram a negociar. Falaram de preço, quem emprestou o dinheiro, quem foi que arrumou o dinheiro, quanto foi o crime, delegado, por favor, porque a gente precisa mostrar isso tudo à sociedade. Tranquilo, Silas. Tanto pelo interrogatório do Joaquim Pereira Neto, como do próprio Walter, o valor destinado ao pagamento desse crime foram 15 mil reais. Também é nada. Esses 15 mil reais eram destinados aos três executores. Esse dinheiro foi pago por Francimar através de cheque, que eram do cunhado dele. O Antônio Virgílio não aceitou os cheques. E o próprio Joaquim do Gabriel foi trocar esse dinheiro no Banco Itaú, trocar os cheques, melhor dizendo. Nós conseguimos, através de mandado da Justiça, quebrar esse sigilo e conseguimos as microfilmagens dos cheques e até mesmo as imagens do próprio Joaquim do Gabriel no interior da agência. Certo. Lá no interior da agência, inclusive ele mantém contato por telefone com o Antônio Virgílio, já dizendo onde iria entregar o dinheiro. A materialização, por exemplo, provas que vocês enviarão para o Ministério Público, são esses contatos telefônicos? São essa integração entre esse grupo, a formação de quadrilha, dado o crime analisado por vocês e o contato entre eles? Ou há alguma testemunha ocular da arquitetação, do momento do que foi arquitetado a morte? Há alguma prova material além dos cheques, além da troca? Porque você sabe, agora vai começar uma batalha do Ministério Público, que receberá esse material para ilustrar o seu processo, para manter o seu processo, e a defesa, né, delegado? Exatamente, Silas, mas eu posso dizer que o inquérito está bem robusto, bem recheado de provas. Além dos cheques, posso frisar aqui, nós temos o relatório do Núcleo de Inteligência, né, cujas medidas foram autorizadas pela Justiça, que mostram a localização da vítima, a localização dos executores, demonstrando que em vários momentos no dia do crime, eles estiveram na mesma localização geográfica, indicando que eles estavam o seguindo,
nós temos as confissões do Joaquim Pereira Neto, na presença do promotor Benigno Filho. Nós temos a confissão do Walter, na presença do promotor Dr. Cláudio Soeiro. Temos, inclusive, um relatório bastante importante, que é o relatório de percurso feito por Walter, indicando todo o trajeto que foi feito no dia do crime. Está gravado em vídeo, é isso? Está gravado em vídeo, isso foi acompanhado pela advogada do Walter. Pronto. Então a casa caiu. Ele mostra, você está depondo, você está entregando. Desde o local onde a vítima foi seguida, o local onde Antônio Virgílio pediu a carona, o local preciso onde houve a execução, inclusive dentro de um matagal, onde só quem praticou o crime poderia refazer aquele percurso tão detalhadamente. Não tenha dúvida. Obrigado, delegado Lúcio, que o senhor está esclarecido, mas ainda pode aí entrar o cara que o policial disse, o do delegado não descarta, porque se ele teve conhecimento do crime, ele entra lá no relatório, não tem problema, que o policial veio aqui dizer, o delegado Fernando também aí, a história é essa aí, delegado, a polícia entrega ao Ministério Público o pacote pronto para que esses caras sejam condenados, seria isso, delegado? Silas, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Queria dizer que foi um trabalho grande, onde nós tivemos todo o apoio, o secretário de Segurança, o delegado-geral, deu todas as condições. Eu esqueci aqui também o trabalho grande do NI, mas também do doutor Benigno, promotor, que na hora que nós precisamos dele, ele veio aqui, ouvi, foi filmado o depoimento, mas também eu queria só falar a respeito desse policial que foi aí mostrando algum... Silas, qualquer pessoa que tenha participado e nós tivermos indícios e prova, nós vamos indiciar e pedir suas prisões. Quem diz que o Elvídio não estava no crime, não sou eu, não o delegado Keiko, sabe quem é? É o Walter, que participou do crime. Você tem um DVD bem aí, que ele vai dizer e você vai botar no público, e ele contando todo o detalhe, mostrando aonde eles foram mostrar a vítima, que eles não conheciam. Ele disse que o Elvídio estava lá, mas não sabia do crime. Em seguida saíram, foram para um posto, esperaram a vítima abastecendo na bomba 8, depois rodaram com ele 120 quilômetros, onde levaram no local Lajeiro Preto, onde não tinha iluminação, muito escuro. Eles acenderam a luz do carro e o primeiro tiro foi a cerca de 2 palmos na cabeça, na nuca, onde o Emílio já caiu morto. Ele conta isso. Sim. E em seguida, o segundo tiro, ele não sabe onde pegou porque estava escuro. Em seguida, ele pega no braço, o Gil pega no outro braço e o Antônio Virgílio pega nas pernas e sai arrastando cerca de 10 metros. Ele não sabia o que enterrar. Aí eles começaram a cavar com as mãos e em pedaço de pau enterraram o Vigília. Você calcula o que esta vítima sofreu. É louco. Nesses 120 quilômetros que rodaram com ele. Até porque ele... Quantas vezes ele não pediu para não morrer? Para viver. Ele pediu, pagava muito mais para não morrer. Lamentavelmente, a família sofrendo, os amigos. Quer dizer, e tem um dos elementos que participou desse homicídio que não conhecia a vítima e é primo da vítima. Você calcula a crueldade. Cadê? Viu, Silas? E qualquer pergunta que você fizer, nós estamos aqui dispostos Não, tudo bem. A questão do policial, delegado, a minha obrigação era perguntar. Eu não sei quem é o Elvídio, né? Eu não acompanhei o inquérito, você vê que eu não sei, eu não posso nem incriminar o cara. Foi o policial que veio aqui, o policial que falou que tem a fita, não quis deixar a fita, disse que estava achando estranho ele não ser incluído, era a minha obrigação, mas a polícia tem essa convicção e o melhor, hein? A polícia disse, se for comprovado, o cara vai pro inquérito também, vai pro cacete também, não tem problema nenhum. Né? Mas, Silas, não é só ele não, é qualquer um que tenha a determinação do secretário de segurança, do delegado, é qualquer que seja. Aqui nunca foi feito pedido para a gente tentar aliviar ninguém. Agora nós temos que ter indícios e provas para indiciar e pedir as suas prisões. Claro. Silas, o delegado-geral se encontra fazer aqui, injustiça. se encontra também o advogado da família da vítima. Certo, viu? o delegado-geral, eu quero fazer uma pergunta a ele, delegado. O prefeito, pela narrativa dos delegados que cuidaram do caso, o atual prefeito da cidade, o Nancy, não tem absolutamente nada a ver com o caso. É isso, delegado-geral? Boa tarde. Olha, o que existe nos autos é um depoimento do Joaquim do Gabriel, onde ele cita
que num dia em que houve uma ligação do vice-prefeito para o Antônio Vigílio, que é um dos executores, que essa ligação teria sido feita na presença do prefeito. E essa informação, dentro dos autos, ela é informação isolada, né? A gente não encontra ressonância dela em nenhum outro. Ela não repercute em outras falas, né, delegado? Ela não repercute. Ela não surge em outras evidências. Ela é uma informação que acaba sendo isolada. Pois não. E a casa do prefeito é uma casa muito frequentada e por eles, então, era frequentada praticamente que todos os dias. É verdade. Né? Então, eu queria só contextualizar a discussão e mostrar o seguinte. O ex-vereador Emídio, ele era do mesmo grupo político, sempre foi. Era. Certo? Verdade. Tanto isso é verdade que lá em São Julião era comum só se candidatar o mesmo número de vereadores para aquelas determinadas vagas e se fazer chapa única na eleição de prefeito. É verdade. O ex-vereador Emídio rompeu com esse sistema e lançou-se candidato independente. É verdade. Né? Ele não chegou a vencer as eleições e, como ele era do grupo, tinha conhecimento de tudo o que acontecia, tinha também documentação farta sobre aquelas práticas que existiam naquela região. Ele utilizou de toda essa documentação, ingressou em juízo, o objetivo era a cassação do mandato e o mandato que estava diretamente atingido, em virtude do acordo entre o prefeito e o vice, era o mandato do vice, que era a segunda metade. Pois não. Isso ficou comprovado, inclusive, quando de uma busca e apreensão em que se conseguiu apreender na casa do Joaquim do Gabriel um acordo em que o vice-prefeito Francimar assume o compromisso de que, quando assumir a prefeitura, entregará uma prefeitura do município a um aliado político. Então, está tudo devidamente comprovado. Como não há uma participação direta do prefeito, ele não restou indiciado. Agora, a Polícia Civil, de posse de todos esses documentos de natureza eleitoral e conscientes de que nós conseguimos aqui descobrir a existência de um crime eleitoral, nós estamos encaminhando tudo isso ao Ministério Público Eleitoral, que certamente ou denunciará ou pedirá uma investigação eleitoral que fica a cargo da Polícia Federal. Mas a importância do trabalho é que foi detectado pela Polícia Civil a existência do crime eleitoral, pelo acordo, isso declarado pelo próprio prefeito nos declarações que ele prestou na polícia, e nesse acordo que foi assinado pelo Francimar, onde ele promete uma secretaria na segunda metade do seu mandato. Então, para nós não resta nenhuma dúvida, o crime está 100% esclarecido, nós indiciamos 5 por homicídio, quadrilha e ocultação de cadáver, e outros 2 pelo tráfico de armas e pela organização criminosa.